Muito se fala daquele livro que ficou encalhado por anos na tua estante ou por anos nas saudosas livrarias que a gente visitava e ainda visita de vez em quando, né? Aquele livro que tu ficava namorando e por algum motivo tu não lia ele. Ele foi sendo ignorado até que um dia tu pegou ele pra ler e se surpreendeu. Vai ser sobre esses livros, pelo menos as minhas experiências com alguns deles, que eu vou falar no vídeo de hoje. Então bora! E lembrando que tu pode estar adquirindo qualquer um desses livros que eu vou falar no nosso link da Amazon, tá tudo aí na descrição que tu precisa saber. A gente tem um clube do livro muito top também. E tu pode estar adquirindo esse boné também no site das Baratas, é a linha do boné do Nifras. Meu bonezinho que tu pode estar adquirindo também, muito show. Primeiro de todos, cara, eu vou falar de um livro que eu via quando eu era criança e dava um certo medo até, é um certo medo, sabe? Porque eu olhava essa capa, ela me olhava e eu estranhava, de alguma maneira estranhava que o livro é o 7, do André Bianco. E é um livro que sempre me chamou a atenção por conta dessa capa antigona mesmo, essa aqui é da primeira edição, se não me engano. É que não fala que é uma reimpressão nem nada, é que se eu não me engano teve uma tiragem muito pequena em 2001 antes dessa, daí depois fizeram essa, enfim. Não é sobre isso que a gente veio falar, é sobre como esse livro ficava me encarando quando eu ia nas livrarias. Olha isso, esse olho ainda ele é meio um relevinho diferente, né? E eu olhava pra essa capa, ela me olhava, e daí eu lia, tem gente que não acredita em vampiros, e eu fiquei não acreditando, né, cara? Porque eu nunca peguei ele pra ler, sempre passava pelas livrarias, e ele me chamava a atenção, e eu nunca li. Depois de anos eu tive uma experiência com o André Bianco, comprei, se eu não me engano, cara, é o Vampiro Rei, não lembro, eu acho que é esse o nome do livro. E eu comecei a ler e não gostei, sabe? Mas foi de birra mesmo, porque eu não cheguei nem na metade dele. E enfim, cara, anos depois, acho que eu peguei pra ler esse livro ano passado, velho. E ele é um livro excelente, muito bom, muito bem escrito. André Bianco se consolidou, né, no meio literário por conta desse livro. Ele lançou de maneira independente, ele deixou esse livro aqui numa livraria, meio consignado com o livreiro lá, e cara, e foram vendendo as cópias, se eu não me engano foi em Osasco isso, e o boca a boca foi surpreendente. Ele acabou vendendo todas as cópias que ele tinha, e aí sim ele assinou com uma editora. Olha só que legal isso, né? Outros tempos, e ainda bem que isso aconteceu, porque o 7 é um livro maravilhoso, e eu preciso ler a continuação dele, o 7º, para ver o desfecho dessa história. O segundo é aquele tipo de livro de ensino médio que a gente foi obrigado a ler e a gente não lia, sabe? Aquele livrinho que aí vai passando o tempo, ele te chama atenção na hora da aula, ele vai te chamar atenção. Muitos desses livros chamam atenção, só que por ser uma coisa obrigada e tipo, tu não tá acostumado a ler, o tempo vai passando e tu nunca pega esse livro pra ler. E com qual clássico brasileiro tu tem uma história parecida? Deixa aí nos comentários. Tenho certeza que tem algum deles que tu estudou, que te chamou atenção e tu não leu. Eu lembro que eu precisei ler o Curtiço pra um trabalho e eu li e eu gostei. Mas não era o livro que mais me chamava atenção na aula de literatura. O período que mais me chamou a atenção na história da literatura foi o período modernista. Eu sempre fui fascinado, sabe, pelo Oswald, pelo Mário de Andrade. E aí a gente tem o maior de todos desse movimento, né? E foi esse livro que, tipo, eu cheguei a olhar o filme, baixei o filme naquela época, era uma mão achar esse filme antigo brasileiro. Então, cara, não se achava, tanto é que quando a gente achou, eu e meu irmão, a gente achou esse filme, a minha professora pediu pra gente levar o filme pra aula, pra gente ver na aula, porque ela não tinha acesso a esse filme, que é o Macunaíma, o herói sem nenhum caráter. Aí falando no filme, também não tinha nas locadoras, sabe? De tão obscuro que era o filme, muito antigo, sabe? Não tinha nem locadora, naquela época a gente ainda ia pras locadoras. E aí ficou por anos, e eu fui ler já adulto o Macunaíma. Eu fui ler, acho que eu tinha uns 23, por aí, uns 23 anos. Ficou por anos encalhado na minha mente, né? Eu sempre postergando, ele me chamava muita atenção. E, cara, que pena, sabe? Que eu demorei tanto tempo pra ler ele. Talvez ele pudesse ter me moldado de uma maneira diferente logo no ensino médio, sabe? Eu teria esse gosto que eu tenho hoje por leitura por conta desse livro. Ele é muito bom. E, assim, gente, ele é um livro diferente, sabe? Então, quando vocês forem ler ele,
vocês têm que ir de mente aberta. Eu sugiro vocês, depois da leitura, pelo menos, fazer uma pesquisa sobre o autor e sobre a obra dele, para vocês entenderem muitas das coisas que estão aqui no Macunaíma. Isso faz parte, cara. Quando tu gosta de alguma coisa, ou quando algo te chama atenção, o que tu faz? Tu pesquisa sobre isso. Então, quando tem um livro que, sei lá, tu estranhou, não gostou muito, eu sempre sugiro isso, cara. Faz uma pesquisa depois, tenta entender e vê se tu realmente vai continuar não gostando. E, cara, tudo bem se tu não gostar. Gosto é algo pessoal, entendeu? Eu tive isso, por exemplo, com aquele clássico, Lolita. Eu odiei esse livro e eu fui atrás de explicações do livro e tal, e nada me convenceu, sabe? Nada fez eu achar o livro bom no final, apesar de ele ser bem escrito, né? Mas eu não gostei do livro, não gostei da experiência, não gostei de nada nele. E aqui com Macunaíma temos um clássico que eu acredito que seja impossível não gostar, porque esse é um livro engraçado. Eu dava boas gargalhadas com esse livro. Então é por isso, gente. Não deixa o Macunaíma ficar encalhado, por mais que tu não tenha gostado dele na aula de literatura, do livro, da experiência, eu tenho certeza que tu vai gostar, e muito. E lógico, cara, o que tu não pode ficar ignorando é passar anos sem um lugar decente para botar os teus livros. Então eu vou indicar aqui as estantes da Evolukit. Sério, pessoal, o lugar onde tu vai deixar a tua coleção de livros, quadrinhos, mangás é de suma importância. De suma importância, cara. Escute a voz da experiência, tô há mais de 10 anos nisso e nunca vi nada igual às estantes da Evolukit. São estantes muito boas, resistentes demais, elas não envergam, galera, não envergam, elas são projetadas de uma maneira muito inteligente para que isso não aconteça. E além disso, são fáceis demais para montagem, sabe? Para tu manusear, tu não precisa de ferramenta, cara. Então tu pode até fazer que nem eu fiz. Na última vez que eu me mudei, eu consegui arrumar elas, tipo, até de madrugada, sabe? Fiquei ali na madrugada, assim, não tava do jeitinho que eu gosto. Pô, desmontei ali na hora, fiz tudo 100%, top demais. Evolukit é muito legal. Tá tendo aí, passando o cupom Gêmeos 5. Quando tu for pegar a tua, já pega esse desconto que vai ser bem importante pra ti também. E é isso, galera. Essa minha janela tá aberta, agora eu vi que tem 2 vizinhos que estão me olhando gravar. Então eu vou fechar a janela, vai mudar um pouquinho a iluminação aqui, tá? Esse eu não podia deixar de fora, eu acho que vocês já sabem qual livro eu vou falar. Quem acompanha o canal desde o começo, sabe, eu sempre falei, antes de falar só de livros, que esse canal começou falando de jogos, meio lifestyle, eu falar um pouquinho de literatura, eu sempre falei que eu queria ler Eragon. Sempre falei isso. Porque eu adoro a capa do Eragon, eu adoro dragões, né? O meu patrono do Harry Potter lá no Wizard World é um dragão, sabe? Eu amo dragões, eu acho foda. E pô, Eragon é um romance épico sobre dragões. Eu adoro fantasia, né? Eu adoro os gêneros terror e fantasia, são os meus favoritos. E eu sempre quis ler Eragon. Sempre quis ler Eragon. Eu tinha um amigo que ele tinha todos os livros, ele tinha Harry Potter, Desventuras em Série, todos, tudo ele tinha. E tinha Eragon também. E eu sempre quis ler Eragon. E eu comprei Eragon. Isso foi em 2014, não, 2016, eu acho. 2015 ou 2016. Tem vídeo aí mostrando que eu fiz unboxing da box de Harry Potter e da box de Eragon. E Eragon eu só fui ler ano passado, cara. E eu acho que foi o momento certo, sabe? Porque eu gostei muito da experiência. Eragon é muito bem escrito, é muito louco tu pensar que o Christopher Paolini, ele começou a escrever isso com 15 anos. 15 anos ele começou a escrever Eragon. E aí até me faz pensar, cara, de quando eu era criança e eu escrevia também. Sabe, o outro, só que aqui ele escreve muito bem, sabe? E eu não sentia aquela inocência de criança e tal, escrevendo. Não, meu, parece realmente um adulto. Eu queria pegar os meus manuscritos de quando eu era criança e eu queria reler, sabe? Infelizmente eu não tenho nada, eu perdi tudo. Eu tinha muitas histórias, livros inacabados, livros finalizados já, né? Eu fazia à mão tudo. E perdi, não existe mais isso, infelizmente. E queria ver como é que era, se tipo, minha escrita mudou tanto assim, sabe, ou não. Mas Eragon é incrível, galera, e dá muita vontade de tu continuar a leitura, ler os outros,
sabe? E é o que eu vou fazer daqui a pouco. Quando eu voltar no pique de ler, eu tô muito em cima de um projeto meu, né, de lançar um livro e tal, que vai ter música junto, então tô muito em cima disso, gastando muita energia com isso, tô lendo pouco, mas quando eu voltar com tudo, com certeza eu vou pegar o Eragon pra ler inteiro, porque é muito bom mesmo. Eu adorei esse primeiro livro e dizem que os outros são melhores ainda. Agora, pessoal, um que vocês talvez não vão acreditar, mas que eu vou contar a história aqui certinho pra vocês, que é a história de As Terras Devastadas, o terceiro livro da Torre Negra. Isso mesmo, eu posterguei anos pra finalizar a Torre Negra. Eu comecei a ler a Torre Negra quando eu tinha 15 anos. Depois de encher muito saco da minha mãe, eu ganhei o livro Pistoleiro, li ele muito rápido e já pedi o outro pra minha mãe. Fui ganhar no outro ano, ganhei a Escolha dos Três. Reli o Pistoleiro e li a Escolha dos Três. E aí eu ganhei esse. Aí eu reli o Pistoleiro, reli a Escolha dos Três e fui ler esse. E empaquei, cara. Eu não conseguia fazer a leitura fluir, cara, porque eu tava na fase da minha vida que eu tava muito dos games, sabe? Eu ficava o dia inteiro jogando, principalmente Zelda e Pokémon, e aí de noite eu sempre saía com os meus amigos iam na minha casa e tal, e eu acabei deixando de lado. Só que daí eu peguei ele de novo pra ler e acabei parando exatamente na mesma parte, cara, na parte do Shardik, que é um urso que ataca eles, é bem no comecinho do livro. Um urso com uma antena parabólica na cabeça, tipo, doideira total, tudo que eu gosto, sabe? E aí eu tentei mais uma vez reler, parei na parte do Shardik de novo e deixei de lado, cara. Aí eu fui ler quando eu tinha 21 anos, eu peguei a série inteira pra reler daí, né? Porque eu ganhei a box do meu pai. Meu pai me comprou a box depois de eu implorar pra ele. Porque eu lembro que tava numa promoção a box na época, cara. No Submarino, por R$150. O frete era grátis. E eu implorei pra ele, implorei muito, eu tava morando sozinho em São Leopoldo na época. E aí foi uma febre, cara. Comecei a ler a Torre Negra, só que eu estudava, então eu lia muita coisa de doutrina junto, né? De direito, foi quando eu fazia faculdade de direito. Mas eu lembro, cara, que esse livro aqui e o quarto, o Mago e Vidro, eu levava pra aula pra ler, meu. E eu conseguia, de alguma maneira, não sei se hoje eu conseguiria fazer isso. Eu deixava o livro aberto assim, na mesa, e o caderno do lado. Aí eu lia, ficava lendo a aula inteira, ouvindo o professor dar a aula, e com a mão, eu sou canhoto, né? E aí fazia as anotações da aula, enquanto eu lia e escutava o professor. Porque era assim que eu estudava normalmente, né? Eu assistia a aula, ouvia o professor e ia anotando os pontos chaves. E eu não pegava depois pra revisar nada, sabe? Eu ia bem. E aí eu fiz isso com esse terceiro livro e com o quarto, com Mago e Vidro. O quarto até teve um dia, cara, que eu esqueci ele na sala. Na sala de aula, tava tendo aula de hermenêutica. E aí a sala tava fechada da faculdade, só que os vidros eram aqueles vidros que ficavam meio deitados assim, sabe? Tava aberto as janelas. Aí eu pulei a janela, cara, e não tava lá meu livro. Aí depois veio uma colega minha e falou, pô, esse livro é teu aqui, né? Eu vi que tu esqueceu na aula, mas tá aqui, ó. Não, e fui nos achados e perdidos, não tava lá, imagina o susto. Mas ela me devolveu, né? Enfim, aí eu fui só ler, depois de muito tempo, a saga da Torre Negra. Enfim, não preciso nem dizer, né, galera? Tenho até tatuado aqui a saga favorita da minha vida, eu amo essa saga. Como King terminou ela, tudo. Eu acho muito incrível. Muita gente não gosta do arco final da Torre Negra. Tem muito do pessoal do King ali, sabe? Ele transformou tudo isso na alma dele, entendeu? A Torre Negra é a alma do King. Então, eu adoro, cara. Eu acho muito legal isso. E agora, por fim, o último, deixei o melhor pro final. Eu ia sempre, cara, sempre que eu podia, na saudosa Saraiva, principalmente lá do Praia de Belas, em Porto Alegre, porque na época que eu morava em São Leopoldo, eu estagiava num escritório de advocacia que ficava do lado do Praia de Belas, que é um shopping lá. E aí, o que eu fazia? Eu tinha que pegar um trem até Porto Alegre e um ônibus. Daí um ônibus da Estação Mercado até o Praia de Belas. Muito tempo. Aí eu ia lendo,
né? Sempre tava lendo alguma coisa, principalmente quadrinho, eu lia muito quadrinho nessa época. Aí o que acontecia? Tinha hora ou quando eu saía do estágio, ou quando eu ia pro horário de almoço e tal, ia pro shopping, né? Comer alguma coisa, sempre passava na saudosa Saraiva lá, via os quadrinhos, principalmente quadrinhos do Superman, tava muito viciado no Superman nessa época, consumia muito, muito quadrinho, e algo sempre me chamava muito a atenção lá, muito, muito, que era isso aqui. A box do Musashi. Por que isso me chamava a atenção? Porque eu lia Vagabond, do Takehiko Inoue, que é uma obra inspirada nisso aqui, e também lia muito, até hoje leio bastante, o livro dos Cinco Anéis, escrito pelo Miyamoto Musashi. E eu via essa box e eu pensava assim, meu Deus, eu preciso disso, eu quero muito ler isso. Só que quando eu via o preço, né, eu sabia que eu não ia ter condições de fazer isso, porque, cara, na época, naquele estágio, eu ganhava acho que R$600. Daí quando eu comecei a estagiar, o meu pai, ele parou de me dar, ele me dava uma mesada de R$200 por mês quando eu tava estudando lá em São Leopoldo, né? Quando comecei a estagiar, ele parou. Cara, tipo, metade ia só no que eu comia, tá ligado? No estágio. Sobrava uns R$300 por mês. E aí eu gastava tudo em quadrinho, cara. Foi na época, assim, eu tava com um hiperfoco gigantesco em quadrinho. E essa box, se eu não me engano, era uns R$250. Era uns 260, era bem cara, sabe? E eu via ela, assim, tipo, me chamava muito a atenção. E eu, pá, não dá, ainda não é o momento. E 300 pila pra gastar com o que eu gosto, não vou pegar só uma coisa por mês. E aí, gastava nos joguinhos, tá ligado? Pagava a minha mensalidade do World of Warcraft, sabe? Então não tinha como, sabe? Não tinha condições naquela época. E aí, cara, quando tava já... era criador de conteúdo e tal, entrou na promoção essa box aqui, que eu tava namorando há muito tempo. E aí eu comprei e li. Foi bem quando eu comecei a fazer sprint literário na Twitch, né? Comecei com as lives de sprint. E, cara, foi o melhor livro que eu já li na minha vida. Musashi, do Eiji Yoshikawa, é a melhor obra que eu já li na minha vida. Eu descobri que eu gosto muito de ficção histórica, assim, principalmente épico, sabe? Esses épicos. Esse livro me pegou muito, cara. Eu ainda tenho um que eu quero ler que eu acho... talvez, eu não sei se tem como desbancar isso aqui, que é O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, né? Quero muito ler, mas isso aqui, cara, a gente acompanha a vida inteira do Musashi, sabe? Até a batalha dele contra o Sasaki Kojiro, que foi o marco da vida dele, sabe? Foi que consolidou ele como o maior espadachim de todos os tempos. Nossa, é muito bom isso, gente. Por favor, leiam. Leiam todos esses livros que eu indiquei, porque eu me arrependo muito de ter ignorado eles por anos. E qual o teu livro que tu ignorou? Ou tá ignorando ainda? Deixa nos comentários, bora trocar uma ideia. Obrigado pela companhia, galera. Tamo junto sempre e falou!